A paz e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo sejam sempre conosco. Vamos dar continuidade. Estive viajando, mas retornei, estou aqui na casa da minha filha, com minha esposa, com filha, genro, os netos, no seio da família. Estaremos iniciando a epístola ou carta do apóstolo São Paulo aos Colossenses, a igreja de Colossos. Não é? Paulo começa dizendo: Paulo, bem-vindo Antônio Geraldino, bênção, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. Aqui nós já fazemos um comentário: apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. Eu já ouvi pastor falar que ele separou o obreiro. Eu separei o obreiro e o obreiro é ingrato, não me agradece. Não, o obreiro é separado pela vontade de Deus. Se for pela vontade do homem, não adianta, porque em Efésios 4:11 diz: e ele deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores ou mestres. Então, aqui ele diz que foi pela vontade de Deus, não foi vontade de homem não, tá? E o irmão Timóteo. Então aqui Paulo, ele associa o nome de Timóteo na autoria, na concordância desta carta. Que ele, no versículo 2, ele diz: aos santos e irmãos fiéis em Cristo, que estão em Colossos, graça a vós e a paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós. Ele fala aqui, ele endereça essa carta aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Nós temos que ter uma fidelidade a Cristo, a sua palavra, ele que é a própria palavra, não é? Nós temos que ter. E ele fala que constantemente ele está orando por eles. 4. Porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Ele ouviu, levaram relatos até a ele, a Paulo, a respeito da fé, dos irmãos lá de Colosso. Manuel Chamorro, sempre presente, a paz do Senhor. Então, ele ouviu o testemunho. Coisa bonita é nós ouvirmos notícias boas, que a igreja vai bem, que os irmãos vão bem, que a igreja está crescendo espiritualmente, numericamente. É importante isso para o reino de Deus, né? E do amor que tendes para com todos os santos. E o amor entre eles. É preciso que reine o amor entre os cristãos. Tem igreja que fala: não tem problema não, quem quiser ir embora vai. Outros virão. Não é assim não. Nós temos que aplicar o amor. 1 Coríntios 3:8 diz que o amor nunca falha. Se você usar o amor não vai falhar, ele vai dar resultado. 5. Por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Nós temos uma esperança. Em 1 Pedro 1:3 ele fala... 1 Pedro 1:3, ele fala: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Aí ele continua dizendo: para uma herança incontaminável. Valcir e Cleide Rodrigues, bem-vindos. Uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus para vós. Então essa esperança, ela é muito bem guardada, né? É muito bem guardada. Então ele diz aqui,
por causa da esperança que vos está reservada. Nós temos uma esperança nos céus, pela verdade, pela palavra da verdade do Evangelho, da boa notícia. 6, que já chegou a vós, como também está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo, para que vós é um fiel ministro de Cristo. Então, meus irmãos, a palavra ela está sendo disseminada, e quem dissemina a palavra somos nós mesmos, não é? É igual alguém fala alguma coisa, dá alguma notícia, e hoje então com as redes sociais, aquela notícia ela vai sendo encaminhada, vai sendo repassada, não é? Chega um momento em que até ali o órgão responsável, a rede social, fala mensagem muito transmitida, ou uma mensagem muito visualizada, ou muito encaminhada. Então, às vezes, a pessoa só pode encaminhar de um para um. Por exemplo, o WhatsApp é assim. Então, o que acontece? Mas nós podemos, nada haverá de impedir-nos a disseminar a palavra de Deus. Disseminar a palavra de Deus. Somos nós que vamos disseminar, né? E ele aqui também, ele dá, porque aí diz aqui, como está em todo mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, vai frutificando, né? Uma árvore, a gente planta uma sementinha de, vamos supor, um vegetal, o milho, planta-se um grão, daquele grão sai, né? A árvorezinha do milho, o milho, ele cresce, né? E ele dá várias espigas, e cada espiga dá vários outros caroços, né? Então, olha como é que houve uma multiplicação. Então, aqui ele diz que vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecestes a graça de Deus em verdade. Infelizmente, tem muita gente contando mentira, contando história no púlpito, fazendo algo que não vai engrandecer o nome de Jesus, e tampouco vai edificar o corpo de Cristo, vai fazer o corpo de Cristo crescer, que é a igreja, os membros aumentarem espiritual e numericamente. Nós precisamos ver isso aí. Mas ele destaca aqui Epáfras, que foi quem levou a palavra lá para eles, que é um fiel ministro de Cristo, um auxiliar de Cristo. Coisa bonita é nós recebermos a notícia, né? Ou saber que alguém falou que nós estamos, né? Ter um destaque. Já pensou ser destacado por Paulo como um fiel ministro de Cristo? E ele trouxe notícia para Paulo, versículo 8, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Olha o que Paulo pediu. Ele orou em favor para que a igreja de Colosso ela se enchesse de conhecimento. Tem igreja que rejeita o conhecimento. Aí vai cair lá em Osés 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Como rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E como te esqueceste da lei de teu Deus, eu me esquecerei de teus filhos. Não rejeita o conhecimento, não. Aqui Paulo fala que pede a Deus, pedir para que a igreja de Colosso fosse cheia de conhecimento da vontade de Deus. Nós temos que conhecer a vontade de Deus. Nós temos que conhecer.
Ah, mas não adianta conhecer e não fazer. Mas se não conhecer, não vai saber fazer. Se eu não souber a receita de um bolo, eu não vou saber fazer, eu não vou adivinhar. Então eu tenho que ver a receita, eu tenho a receita na mão, ter os ingredientes na mão. Agora, se eu vou fazer ou não, já é outra etapa. Mas eu não posso saltar essas duas etapas. Sem conhecer, eu não vou conseguir. Maristela, querida, um abraço aí para o Chária, para toda a família. Bem-vinda em nome de Jesus. Eu já estou de volta, eu estava lá na região de Nova York, mas já voltei aqui, cheguei ontem. Estive lá pregando em algumas igrejas. Mas aqui nós estamos falando isso aqui, de sabedoria. E aqui, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Não adianta a gente saber muita coisa, mas que não seja para o nosso crescimento espiritual. O crescimento espiritual vem primeiro, né? Muitos aqui que falam inglês, né? O conhecimento espiritual, spiritual knowledge comes first. Então, para que possais andar, diz o 10, o versículo 10, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha aqui, ó, para poder andar, tem gente que tem que andar escondendo-se de Deus, porque não está tendo conhecimento de Deus. E aí não sabe o que falar, não está trabalhando na obra, né? É igual um mau funcionário, que quando chega o supervisor, o gerente, alguém, a pessoa fica toda descontrolada, porque foi pega ali, ó, no ato de não estar trabalhando, né? Mas ele diz aqui, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo. Hebreus 11:6 diz que precisa da fé para agradar a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que ele é galardoador, ou seja, ele é premiador, recompensador daqueles que o buscam, agradando-lhe em tudo, não é em algumas coisas. Ah, mas isso aqui eu não concordo, eu não acho. Quando a pessoa fala que concorda ou não acha, é porque não conhece a palavra, porque o que Jesus manda a gente fazer não tem concordar ou dizer ou discordar. Nós temos que concordar, procurando fazer tudo para agradar, frutificando em toda boa obra, quer dizer, produzindo frutos. Aquele grão de milho gerou outros grãos mais. Nós temos que gerar outras pessoas, porque nós também fomos gerados. E crescendo no conhecimento de Deus. Oséias 6:3 fala, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Sara e pastor Richard, bem-vindos, a paz do Senhor. Nós temos que crescer no conhecimento de Deus. Em breve estaremos de volta aí com as nossas terças-feiras, aprendendo da palavra, na igreja aí, ó, do pastor Richard. Depois o pastor anuncia aí também, põe aí um anúncio aí, a igreja, né? E nós vamos estar aprendendo, crescendo no conhecimento de Deus, porque se eu conhecer, ninguém vai me enganar. Se eu conheço um produto, quando a pessoa me mostra um produto, eu olho assim e falo, epa, esse produto não é bom? Eu vou dizer, não, esse produto aqui, ele é original, ele é verdadeiro. Mas quando não se conhece, aí é aquele ditado, a pessoa pega gato por lebre. Na igreja pentecostal, missão, ir de fazer discípulo, qual o endereço, telefone, tudo, pastor, que a partir de fevereiro nós estaremos, em nome de Jesus, até o dia que Deus assim o permitir, nós estaremos levando a contribuição do compartilhamento, do estudo da palavra de Deus, né? Crescendo no conhecimento, né, de Deus, de Jesus. Pedro fala na sua segunda carta, no último versículo, que é o 18, ele fala, põe telefone, pastor, para entrar em contato, fazendo favor. E ele diz assim, antes crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E tem gente que é contra o conhecimento. Então ele é contra o que Jesus manda.
Ainda diz que é do lado de Jesus, que Jesus que mandou ele falar aquilo. Não mandou. Por isso que você precisa conhecer a Bíblia. O meu comentário, você vai ver. Vai ver meu comentário. Mas você vai saber quando eu estiver lendo a Bíblia. Precisamos crescer e crescendo. É no gerúndio. Vai crescendo, não vai parando. Tá bom? 11. Corroborados em toda fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade com gozo. Tem que ter paciência, né? Tanto é que em Hebreus 10, 36 diz, necessitar de paciência, né? Romanos 12 diz, alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverar em oração. Primeiro que tem que se alegrar na esperança, ser paciente nas tribulações para depois orar. Tem gente que quer colocar a oração na frente de tudo. A oração vem depois da humildade. Se o povo que se chama pelo meu nome, ele se humilhar, orar. Olha aí o orar vindo. Precisamos orar. Precisamos orar, a Bíblia fala toda hora que nós precisamos orar. 1 Tessalonicenses 5,17 diz, orai sem cessar. Quer dizer, para nós estarmos sempre orando. Hoje já fizemos aqui, Márcia, eu, Camila, uma oração em favor de todos, né? E continuamos orando. Amém, pastor? Obrigado aí por aceitar a minha sugestão. E você anote isso aí, ó. A partir de fevereiro, depois do dia 15 de fevereiro, as primeiras terça-feiras, nós estaremos lá levando uma palavra de conhecimento de Deus. E aqui fala da paciência e longanimidade com gozo. Longanimidade é tolerância, é tolerar. Tolerar às vezes não é fácil. A gente vai falar assim, não aguento mais. Eu não aguento mais, mas não é assim não, tá? Davi falou, Osana Oliveira, bem-vinda em nome de Jesus. Esperei com paciência no Senhor. Ele esperou, não é? José esperou 13 anos. Ele sonhou, Deus deu uma revelação através de sonho para ele. Ele tinha 17 anos, mas o cumprimento foi ser depois de 13 anos. E ademais, quando ele estava com 11 anos esperando, que ele revela, Deus através dele revela o sonho do copeiro de Faraó, e ele pede ao Faraó, porque nós precisamos de alguém que se lembre de nós, que interceda por nós precisamos. Vamos sempre precisar na vida espiritual, na vida secular, nós precisamos. E ele pediu, e ele esperou mais 2 anos, porque o copeiro, ele não se lembrou. Mais 2 anos para que se completassem os 13 anos, né? Ou se completasse o período de 13 anos. 12. Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Então, a graça de Deus, com a nossa fé, ela salva-nos e faz-nos idôneos, que tem idoneidade, que tem uma conduta ilibada, que não tem do que se envergonhar, uma pessoa idônea, correta, na sua palavra, nas suas atitudes, uma pessoa humilde, que ouve as pessoas, nós temos que ser ouvintes, né? Mas temos que ser falante também, porque se ninguém falar, não vai ter quem ouça. Mas nós temos que ser idôneos, corretos, fazermos a coisa certa, porque senão nós vamos colher. Gálatas 6,7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Se semear correto, vai receber coisa boa. Se semear incorreto, vai receber punição. Não vai passar em branco, não. Tá? Ele dando
graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Nós estávamos nas trevas. 1 Pedro 2,9 diz, né? Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus tirou-nos das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós somos a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, mas não é para ficar só com isso, não, é para que nós anunciemos as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqui fala da luz, não é? O qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos, irmãos, amados ouvintes, nós todos, bem-vindo, Cleide Chute, sempre você está cooperando. Ele nos tirou das potestades. Potestades fala de autoridades das trevas. As trevas, as coisas ruins. Quem anda com a verdade, diz lá em João 3, vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas, né? Quem anda com a verdade vem para a luz. Agora, quem anda com as coisas erradas, ele fica nas trevas, ele está em trevas, né? Mas quem anda com a verdade vem para a luz para que as suas obras sejam manifestas. Está escrito aqui, ó, 3:21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Mas, olha bem, o 20 diz, porque todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Pastor Joab, bem-vindo em nome de Jesus, meu querido. Parabéns lá que eu dei para a família, não sei se o irmão viu, quando postou a família toda, aquela celebração, que bênção, né? Então, meus irmãos, ele nos tirou das trevas e transportou-nos para o reino do Filho do seu amor. Não é? Ele não fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, e esse Filho é rei. Ele fala lá em Lucas 1, eu falei num culto sobre o nascimento de Jesus, quando o anjo anuncia para Maria que Jesus vai nascer, lá em Lucas, né? Aqui em Lucas 1 fala isso aqui bem claramente. Então nós mostramos, ele é rei. Aqui diz que ele vai reinar, né? Ele vai reinar, e ele é rei dos reis, é Senhor dos senhores. Diz aqui no versículo de número João 1, versículo de número diz assim, quer ver? Ele diz aqui, ó, do versículo 31 e 32, e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. 32, este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Ele né? Lá em Isaías fala, né, que o nome dele vai ser Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Então, meus irmãos, ele nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão de nossos pecados. Nós temos a redenção pelo sangue. Ele não é? Lá em Hebreus 9, 22, diz que lá na lei, quase todas as coisas, elas eram purificadas com sangue,
Porque sem derramamento de sangue não há remissão. E nós fomos remidos dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. O sangue que ele derramou, ele começou a derramar desde os açoites que cortaram a carne dele, né? Os açoites que fizeram ele sangrar, mas muito mais na cruz, quando ele é lancetado, uma lança grande de soldado, a lança era usada para matar e ela atravessava, e Jesus, saiu de Jesus ali, saíram água e sangue, né? Mas aí nós somos remidos. Remidos quer dizer resgatados. Bem-vinda, irmã Eunice, do pastor Genival Lopes Penha, que bênção, não é? Então, nós somos remidos. A palavra remir quer dizer resgatar, é tomar de novo. É alguém, vamos supor, que estava dentro de um vendaval ou numa corrente de um rio muito perigosa, que ia cair numa cachoeira muito grande, né? E ia morrer, mas vem alguém, aquela pessoa estava certa de morrer, mas vem alguém e resgata. Isso é remir. Isso é remir, é resgatar, é recuperar, é trazer para si novamente. E ele nos remiu, ele limpou-nos. Em João 15:3 diz: já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Então nós somos lavados com a palavra, com o sangue de Jesus, para a nossa purificação, para a nossa justificação, porque nós somos justificados pela graça, somos justificados pela fé, pelo sangue. Tem um versículo de cada isso, e somos justificados pelo próprio Deus. Romanos 8:33 diz: quem os condenará? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O 33 fala isso. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Bem-vinda, Maria Elza Rodrigues. Então, nós somos remidos, os nossos livres dos nossos pecados. Nós somos recuperados. Igual eu li aqui em 1 Pedro 1:3, ele nos gerou de novo. Ele nos fez de novo. Com esse resgate, com essa recuperação, trazendo para ele aquela pessoa que ia morrer, foi resgatada. Oh, tantos foram resgatados, foram livres da morte. 15, o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele é o primogênito, mas aí dá a impressão que Jesus foi o primeiro. Mas Jesus, ele tomou a forma de servo, diz Filipenses 2, né? Tomou a forma de servo, diz aqui, ó, uma carta atrás, ele tomou a forma de servo, tá entendendo? O 2:7 de Filipenses fala: mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Mas ele já existia. Não é que agora, aí ele tomou a forma de servo, fazendo semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Só dele tomar a forma de servo, já nos dá uma conotação da humilhação. Só dele se esvaziar da deidade dele, de sair do trono dele, da glória, que ele fala lá no capítulo 17 de João, da glória. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Isaías 43:13 diz: antes que houvesse dia, eu sou. Jesus falou em João 8:58, antes que Abraão nascesse, eu sou. Então ele é o sou lá de Êxodo, né? Então, meus irmãos, ele é o primogênito de toda a criação. Quer dizer, é para a criação, para tomarmos Jesus como modelo para nossas vidas, para nós sermos participantes da glória dele, 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra,
visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestados, tudo foi criado por ele e para ele, para Jesus, né? E em João, logo no capítulo 1, no começo, nos primeiros 3 versículos, diz, e o verbo, aqui ó como é que fala, né? O verbo fez o quê? Como é que diz? 1, 2, 3. No princípio, fez o quê? Era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. No princípio, então, desde que existe Deus, esse princípio não é igual um princípio nosso que começa de uma coisa que acaba, é um princípio que nós não sabemos, né? E no 3 diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então aqui diz, Colossenses, Paulo escrevendo, diz, olha bem, ele diz que tudo foi criado por ele e para ele. Na carta aos Romanos, no capítulo 11, versículos 35 e 36, diz, quem lhe deu primeiro a ele para que haja de ser recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois, a ele eternamente, amém. Então, tudo foi criado por ele. Se ele fez tudo e ele não é Deus, então ele fez ele também. Que tem aí um grupo que diz que Jesus é criação de Deus. Não, mas ele é o Criador, então ele fez ele. Não, Jesus é Deus, é o próprio Deus. O Deus é trino, Espírito Santo, Filho, Pai, Filho, Espírito Santo, Pai, Filho, Pai, Espírito Santo. Eles são iguais, as 3 pessoas, em glória, majestade, soberania, onipotência, onipresença, onisciência. Todas as prerrogativas de Deus, elas são iguais para a Trindade. Pastor Cláudio Marques, bem-vindo em nome de Jesus. Então, nós aqui, tudo foi criado. Olha o verso 16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Eu já li, né? Que tudo foi criado por ele e para ele. 17. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é antes de tudo. Porque ele é o sol. Ele sempre existiu, né? Boa tarde, meu irmão, a paz do Senhor, Jesus Cristo, pastor Cláudio Marques, Deus continue abençoando a todos nós. Então, tá vendo? Todas as coisas, tudo, nos céus, na terra, no mar, e tudo que neles há, todas essas coisas subsistem por ele. Se ele não, ele que controla tudo. Agora, olha bem, não é ele que ele tem o controle, mas ele não está no controle. Se Deus estivesse no controle, estaria havendo o que está havendo no mundo, esses desentendimentos, essas coisas terríveis que têm acontecido no mundo, essa panaceia, essa quantidade enorme de problemas que nós estamos vendo com a humanidade. Se tudo estivesse debaixo do governo de Jesus, não estaria assim. Do governo do Deus Trino, não estaria assim. Mas ele tem o controle. A hora que ele quer, ele age. A hora que ele quer, ele até mata. Ele mata. Hebreus 12, 29. 12, 29 diz que ele é fogo consumidor. Ele é fogo consumidor. Então não brinca não. Não brinca não, porque a coisa é séria. Entendeu? O nosso Deus é um fogo consumidor, diz aqui aos Hebreus 12, 29, né? Então temos que ter cuidado. Ele, tá bom? Agora 18. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, ser o primeiro,
né? A preeminência, a eminência primeira, né? Ele é a cabeça do corpo, da igreja. A igreja é o corpo, ele é a cabeça. Tem gente que maltrata a igreja, mas não percebe que está maltratando o próprio Deus, porque a cabeça não pode ser solta do corpo. Não pode, se alguém for decapitado igual Paulo foi, morrem a cabeça e o corpo. Mas a cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Está escrito aqui, ó. E a igreja está escrito em Efésios 5, 27, que ela é gloriosa, sem mácula, ela não tem mancha, ela não tem ruga ou coisa semelhante, ela é linda, ela é santa e ela é irrepreensível. Ninguém pode repreender a igreja, e tem gente que maltrata a igreja. Eu estou levando a você aí esse alerta. Não maltrate a igreja. E se você maltratar um membro, eu machuquei a ponta desse dedo aqui, ó. Não sei se está dando para ver aqui, ó. Um machucadinho ali na ponta aqui, ó. Do dedo aqui, ó. Uma coisinha. Isso aqui está me incomodando tanto. Não é? Por quê? Porque faz parte do corpo. Quando você maltrata a igreja, você maltrata o corpo todo, maltrata a cabeça que é Cristo. E a igreja é noiva dele. Como é que nós podemos fazer uma coisa dessa? Procure arrepender-se, procure Deus, peça perdão. Entre no caminho, leia essa epístola e vê se ela fala com você, que ela fala, ela entra. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, diz Hebreus 4,12, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Você pensa que Deus não sabe o pensamento e intenção do meu coração? Sabe da minha alma, do meu espírito, da minha junta, da minha medula? Porque a palavra entra em nós. Leia isso aqui. Cuidado com o que você faz com a igreja. A igreja é gloriosa, irrepreensível. E mais os outros adjetivos que lá estão. É o princípio, continua o versículo 18, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência. 19, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Plenitude, pleno quer dizer cheio. Plenitude quer dizer que tudo está ali. Tudo está em Cristo. Todo o poder, tudo, toda a graça, toda maravilhas, todas as maravilhas, toda a justificação, toda a santificação, toda a bondade, toda a benignidade, toda longanimidade, todo o amor, toda a misericórdia, meus irmãos, todo o poder, não é? A plenitude habitasse nele. Pleno, eu repito, é cheio, vem do latim cheno, é pleno, plenitude fala disso. 20, e que havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. Essa reconciliação nós vimos segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo de número 18, que diz: e isto tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e deu-nos o ministério da reconciliação. Tudo estava contra ele, tudo. Por quê? Contra Deus, porque por causa da desobediência do homem. Mas, então o homem que deveria de buscar Deus para encontrar o perdão, Deus está preparado tanto para perdoar, que ele oferece o perdão. Por isso que ele fala lá em João 15,16, não fostes vós que escolheste a mim, vocês não me escolheram não, eu que escolhi vocês. Eu que fui oferecer o perdão a vocês. Por isso que lá em 1 João 4,19 diz, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Tá bom? Lá no Salmo 100,
no versículo 3 diz: sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pacto. Foi Ele que amou o mundo inteiro, mandou pregar para o mundo inteiro, mandou ensinar nações, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Foi Ele que manifestou a graça dele, Paulo a Tito 2,11, trazendo salvação a todos os homens. Então partiu dele. Aí está escrito aqui, né? 21, a vós também, que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras mais, agora, contudo, vos reconciliou. Se não houver reconciliação, se nós ainda estivermos contrário àquilo que Deus determina, nós somos inimigos de Deus. João 15,14, Jesus fala: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Em João 14,15, Jesus fala, ele fala: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Estão andando para trás, né? 15, 14, agora 13. 13:34, Jesus fala: um novo mandamento vos dou. É mandamento. Igual Deus deu aquele mandamento de não mexer na árvore da ciência do bem e do mal. É novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei a vós. Vós deveis amar uns aos outros. E no 35 ele diz: e nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Se você estiver aí cuidando de um grupo de pessoas, mas não amar a igreja, não amar os irmãos, não amar seu inimigo, não amar o que te maldiz, não amar o que te odeia, não amar o que te persegue e maltrata, você está fora. Você está fora, você não está reconciliado com Deus. Você é estranho. Ele diz aqui que a igreja de Colossos, ela era estranha, eles eram estranhos. E inimigos no entendimento pelas obras mais. Quem continua nas obras mais, continua inimigo. Mas ele diz: mas agora, contudo, vos reconciliou. Ele trouxe a reconciliação e a igreja aceitou. Tem gente que não aceita a reconciliação. 23. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Meus irmãos, e ele aqui fala a condição. Esse ser aqui, essa partícula é condicional. Tem gente que diz que uma vez salvo, salvo para sempre. Não, senhor. Aqui ele está dizendo que eles são salvos, eles são reconciliados. Se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé. Porque se eles largarem, eles vão perder. Lá em 2 Crônicas 15:2, diz: o Senhor está convosco enquanto estiverdes com ele. Então a pessoa está com Deus. Se o buscardes, o achareis, a pessoa está com Deus. Mas se o deixardes, ele também vos deixará. Cuidado você que ensina aí, ó, que foi salvo, nunca mais perde a salvação. Está aqui, ó, bem clarinho, você sabe ler. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé. Nós não estamos aqui para seguir o que um homem inventou, uma máxima, um dogma. Nós não estamos aqui, nós não somos seguidores de homens, não. Em Atos 5:29, Pedro fala: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. A palavra de Deus fala aqui: e não vos moverdes, e não nos moverdes, não saírem da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro. 24, regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, né? Da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos santos. Ele se manifestou. Em 1 João
Ele diz aqui, ó, olha aqui, ó, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. 2, porque a vida foi manifestada, e nós a vimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e nos foi manifestada. Ele aqui também fala, esse mistério teve oculto, mas ele se manifestou. Ele se fez carne, né? E habitou no meio de nós. Ele foi tocado. João diz que tocou, falou com ele, comeu com ele, participou com ele, né? Esse mistério esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e agora foi manifesto aos seus santos. 27, aos quais Deus quis fazer conhecer mais quais são as riquezas da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo entre vós, esperança da glória. 28, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda a sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. A perfeição vem pela palavra. É pela palavra que perfeito é aquilo que não tem erro. E para não errar, tem que conhecer as Escrituras e o poder de Deus. 29. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que opera em mim poderosamente. Que o Senhor continue abençoando, né? O horário às vezes aí não está bom aí para o Brasil, porque estou aqui 2 horas antes do horário daí, está o horário de trabalho, não. Mas eu tenho que fazer, tem outras coisas, mas que Deus continue abençoando a todos nós, dando-nos prazer de ler a palavra de Deus, que quando nós lemos, nós ouvimos Deus falar. Quando eu leio aqui, ó, né, é Deus falando, não sou eu falando. Não sou eu estou falando, mas não estou falando de mim. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Amém.